Senhor amado, Pai celestial, Senhor, estamos aqui intercedendo pelo seu filho. Eu sei que o Senhor já colocou no coração, na mente, para ele estar falando aqui nessa noite. Senhor, venha conduzi-lo, que possamos, Pai, receber mais e mais de Ti. E toda ação maligna, Pai, de Satanás, para ficar as pessoas dispersas, ou ficar pensando nos problemas, nós repreendemos em nome de Jesus. E que a palavra dele, a ministração que for aqui ministrada, Pai, será como flecha aos corações. Flecha, Senhor, nas mentes, Pai, que estão precisando, cativas de Ti, Senhor. É o que te peço, em nome de Jesus. Meus irmãos, paz do Senhor, a paz do Senhor. Quantos estão felizes por estar aqui essa noite? Não, dá para ser melhor, dê o melhor glória que você trouxe essa noite. Glória seja dada ao nome de Jesus. Eu estou feliz em poder retornar a essa casa. Estou feliz em estar essa rede de jovens. Eu louvo a Deus por cada um de vocês que aqui estão essa noite. Eu quero, com muita alegria no coração, dizer de como eu estou feliz em pisar mais uma vez a planta dos meus pés nesse altar e aqui poder render a Deus a honra e a glória que lhe é devida. Estender mais uma vez com muita alegria a minha gratidão ao líder dessa igreja, pastor Marcos, sua esposa, sua filha, seu filho, né? Toda a sua família. Hoje todos esses jovens aqui que também são filhos, né, pastor? Filhos que o Senhor os deu. Louvar a Deus pela vida de cada um de vocês. Vocês não sabem o quanto são importantes para os céus. Amém? Estender minha gratidão a Deus a pastor Felipão. Felipe, Deus nos apresentou tão pouco tempo e de quarta-feira para cá o Senhor fez nascer no meu coração, Felipão, um laço, uma aliança tão grande, que tem pessoas que passam pelas nossas vidas e o tempo passa, pastor, e às vezes a gente nem lembra, e tem outras que marcam, e o Espírito Santo de Deus colocou você do meu lado para ensinar, orientar, e eu louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus pela vida da sua esposa, e eu estou orando pela sua família. Amém? Amém ou não amém? Irmãos, eu quero deixar um texto. Quero ler. Os que trouxeram a Bíblia Sagrada, abram ela, por favor. Os que não trouxeram, pode ser no aplicativo, né? Marcos, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração essa noite. Não, quem está do teu lado não entendeu. Segura na mão dele ou dela. Olha para ele, para ela assim e diga: Deus tem algo para o seu coração essa noite. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos, capítulo 4, versículos de número 33 e o verso de número 34. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos, versículos 33 e 34. Os que acharam, digam: eu vou morar no céu. Quem não achou, diga: eu vou também. Marcos, versículo 33 diz assim: com muitas parábolas semelhantes lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender, e sem parábolas não lhes falava, mas tudo explicava em particular,
aos seus discípulos. E eu digo amém. Olha para mim. Eu amo todo o Novo Testamento. Mas o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4, um texto bastante conhecido, bastante lido, bastante explanado no nosso meio, é o que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração para essa noite. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, no capítulo de número 4, ainda nos primeiros versículos, nós vamos observar que Jesus está à beira do mar da Galileia, e a Bíblia vai nos dizer que com ele vem numerosa multidão, pastor Marco, e os seus discípulos, que lhe cercavam, que lhe acompanhavam, que lhe seguiam, que estavam com ele. Se nós discorrermos todo o Novo Testamento, nós vamos observar que aonde Jesus ia, aonde Jesus chegava, onde ele colocava a planta dos pés, a multidão lhe cercava, lhe acompanhava, lhe seguia. Jesus está à beira do mar da Galileia, e o texto vai nos dizer que com ele numerosa multidão e os seus discípulos. Jesus está instruindo, Jesus está orientando, Jesus está ensinando. E é interessante que Jesus está ensinando, e o verso de número 33, que foi o versículo que lemos e tomamos por base para falar aquilo que o Espírito Santo de Deus nos fez descer ao coração, vai nos dizer que Jesus está ensinando por parábola. Me ajude a pregar, por favor. Fala comigo, parábola. Jesus está ensinando, e o texto vai nos revelar que ele ensina por parábola. É interessante saber que a palavra parábola vem do termo grego parabolé, que significa colocar ao lado de outro a fim de comparar. Ou seja, todas as vezes que Jesus usava parábola, ele pegava do cotidiano do povo, daquilo que eles vivenciavam, daquilo que eles entendiam, e colocava ao lado das coisas celestiais para que eles entendessem com mais facilidade. Jesus está ensinando ao povo, e o verso de número 33 vai nos dizer que ele está ensinando por... Mas o versículo de número 34 vai nos revelar que aos seus discípulos ele revelava tudo no particular. Aquela multidão Jesus ensinava por parábola, mas os discípulos ele chamava no particular e revelava o oculto e o escondido. Levanta a mão direita, só quem trouxe essa noite para adorar a Deus. Levanta a sua mão, levanta. Eu vim ser profeta de Deus para a sua vida essa noite e te dizer que o Espírito Santo de Deus te trouxe a essa rede de jovens para te chamar para um particular com ele e para uma intimidade ainda maior do que aquela que você já vivencia diante da presença de Deus. Jesus chama os seus discípulos para um particular, para um relacionamento, para uma intimidade maior. Se nós discorrermos toda a Bíblia Sagrada, nós vamos observar que sempre, tudo que Deus quis, foi se relacionar com o homem, foi ter uma intimidade com o homem. Quer ver uma coisa? Gênesis capítulo de número 1, Deus está criando todas as coisas. Deus está formando todas as coisas. E a Bíblia vai nos dizer que pelo poder da sua palavra, tudo que ele profere vai sendo criado, vai sendo formado. E tudo que os nossos olhos conseguem enxergar hoje, foram criados pelo poder da sua palavra. Deus está formando todas as coisas, mas o que me chama a atenção é que no capítulo de número 2 do livro do Gênesis, versículo de número 7, Deus vai formar o homem, Deus vai criar o homem. Deus poderia muito bem com uma só palavra ter formado o homem, sim ou não? Deus poderia muito bem ter criado o homem com uma só palavra, mas não é isso que ele faz. A Bíblia vai nos dizer que ele sobe nas asas de um querubim. Deus vai descer à terra, ele vai meter as suas mãos no barro. Deus vai começar a formar o homem, a trabalhar o homem, a moldar o homem. É tanto que no livro do Êxodo, Deus conversando com Moisés, ele vai dizer: Moisés, eu fiz o homem.
Eu criei o homem, ou seja, eu me relacionei com o homem. Eu fiz a boca do homem, eu fiz o olho do homem, Moisés. Eu fiz o homem. Eu criei o homem com as minhas próprias mãos, ou seja, eu me relacionei com ele. Quer ver uma coisa? Deus se relacionando com o homem. O texto vai nos dizer que logo depois de ter formado o homem, ele chega bem pertinho das suas narinas e vai soprar o seu ruache, o seu fôlego de vida. Sempre, tudo que o nosso Deus quis foi se relacionar com o homem. O escritor do Gênesis, Moisés, no capítulo de número 5, no versículo de número 1, ele está discorrendo toda a genealogia de Adão. Ele está discorrendo toda a descendência de Adão. Aí ele começa no capítulo de número 5, versículo de número 1, dizendo que Adão gerou a Sete, que Sete gerou a Enos, que Enos gerou a Cainã, que Cainã gerou a Mahalael, que Mahalael gerou a Gerade, até que ele chega no verso de número 22, para dizer que Gerade gerou a Enoque, e Enoque andou com Deus. Olha para mim, essa noite eu vim ser profeta de Deus para você. Eu estou pregando para uma geração de jovens que vieram aqui essa noite para sair de mãos dadas com o Espírito Santo de Deus. Eu estou pregando para a geração do relacionamento com Deus. Eu estou pregando para a geração de jovens de intimidade com o Espírito Santo de Deus. Deus te trouxe aqui essa noite para te revestir de graça, de poder e de autoridade. Para onde você colocar a planta dos teus pés e estender as tuas mãos, você fazer a diferença. Só o jovem que acredita nisso. Uma mão é pouca, levante as duas e abra a sua boca para adorar a Ele, vai. Abra a tua boca para adorar a Ele. Só quem trouxe a adoração devida, levanta as suas duas mãos lá em cima. Eu estou pregando para a geração da intimidade com Deus, do relacionamento com Deus. Sabe, quando eu vejo Jesus chamando os discípulos para um particular, eu vejo o Espírito Santo de Deus num processo de trazer para perto e para revelar aquilo que muitas das vezes nós se indagamos e não conseguimos entender. Jesus chama os discípulos para um particular, para uma intimidade maior, para um grau de relacionamento ainda mais elevado. E daqui a pouco ele vai olhar para os seus discípulos e vai dizer: ei, passemos para o outro lado, ou passemos para outra margem. Eu estava debruçado sobre esse texto quando o Espírito Santo de Deus me trouxe ao coração, e Deus falou comigo dizendo: Miqueias, quem passa para um lado tem que deixar um outro lado. Quem passa para uma margem tem que deixar uma outra margem. Aí sabe o que é que eu ouvi o Espírito Santo de Deus falando no meu coração? É que o nosso maior problema é que tem muita gente querendo passar para o lado de cá, sem deixar as coisas do lado de lá. Olha para mim. A minha geração precisa entender que tem muita gente querendo viver aqui dentro, sem deixar as coisas lá de fora. Tem muita gente querendo viver as coisas do alto, agarrado com as coisas da terra. Mas o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui essa noite para dizer que está levantando uma geração que vai fazer a diferença. Levanta a tua mão direita, eu estou profetizando. Você faz parte da geração da diferença de Deus. Segura a mão de quem está do teu lado.
Olha para ele e para ela. Olha para esse jovem. Agora faz como profeta. Olha na biloca do olho dele. E diga assim: é tempo de passar para o outro lado. Não, fala como profeta. Diga: é tempo de passar para o outro lado. A partir de hoje você vai viver experiências únicas com o Espírito de Deus. Aleluia, eu estou profetizando essa noite. A partir de hoje vai ter jovens, Pastor Felipe, que aonde estiverem vai ouvir o Espírito Santo de Deus falando com ele e com ela. A partir de hoje vai ter jovens que não vai mais conseguir dormir quando o Espírito Santo de Deus bradar dentro do seu quarto e dizer: dobra os seus joelhos, eu quero ter uma intimidade contigo, eu quero me relacionar com você, eu quero andar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está preparado para viver diante de Deus aquilo que você nunca viveu? Você está preparado para receber de Deus aquilo que você nunca teve? Você está preparado? Porque eu estou ouvindo o Espírito Santo de Deus essa noite bradando dentro dessa casa, falando com os jovens essa noite ao coração de cada um, dizendo: é tempo de passar para o outro lado. 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 Quer ver uma coisa? Jesus brada e diz assim: ó, passemos para o outro lado. Aí os discípulos prontamente obedecem a ordem do mestre sem questionar. Sabe o que é interessante? É que quando eles entram dentro da embarcação, Jesus vai pegar uma almofada e vai para a polpa do barco dormir. Porque segundo alguns historiadores, Jesus já estava ensinando à beira do mar da Galileia há aproximadamente 5 horas. Pregando há aproximadamente 5 horas sem parar. Como homem, cansou. Há quem diga que Jesus era 50% homem, 50% Deus. Eu acredito que ele era 100% homem e 100% Deus. Como homem cansou, pastor Marcos. Entrou dentro da embarcação e vai para a polpa dormir. Enquanto os discípulos, escute isso, e grava na tábua do teu coração, ficaram incumbidos da responsabilidade de levar Jesus para o outro lado. Não, vou repetir, você não entendeu? Aleluia. Os discípulos ficaram incumbidos da responsabilidade de levar Jesus para o outro lado. Deixa eu liberar uma outra palavra profética de Deus sobre a tua vida essa noite. Deus te trouxe aqui nessa rede de jovens para te dizer que a responsabilidade de levar Jesus é tua. A responsabilidade de levar Jesus para a tua casa, para o teu trabalho, para a tua rua, para a tua faculdade, para a tua cidade, para o teu estado, para o teu Brasil e até para o mundo. Deus te chamou para levar Jesus. A responsabilidade é sua. A responsabilidade é sua. Olha para quem está do teu lado e diga: a responsabilidade de levar Jesus é sua. Mas como assim, pastor? Eu me lembro de quando Deus falou com Jeremias, capítulo 1, versículo 5, do livro que leva seu nome, dizendo: Jeremias, antes que te formasse, no ventre eu te conheci. E antes que saísse da madre eu te santifiquei. Tem mais: as nações eu te dei por profeta. Versículo de número 6, Jeremias vai indagar ao Senhor e vai dizer: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar porque eu não passo de uma criança. Sabe o que é que Deus vai falar com ele? Jeremias,
Não digas, não passo de uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, tu irás, e tudo quanto eu te mandar falar, falarás. Tem mais, não temas diante deles, pois eu sou contigo, assim diz o Senhor para te livrar. Eu me lembro de quando Deus falou com Moisés, Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 11. Moisés, sim, Senhor, vai a Faraó, porque eu te escolhi para que tires o meu povo do Egito. Senhor, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Vai, Moisés. Por quê? Porque o eu sou te enviou. Não, prepara o glória. A palavra eu sou significa eu sou aquilo que você precisar que eu seja. Ou seja, Deus estava dizendo: Moisés, vai, e se você tiver sede, eu sou a água, vai, e se você tiver frio, eu sou o cobertor, vai, e se você tiver medo, Moisés, eu sou a segurança, eu sou aquilo que você precisar que eu seja, eu sou aquilo que você precisar que eu seja. Eu sou aquilo que você precisar. Fecha os teus olhos. O que é que você está precisando que o Senhor seja hoje? O que é que você está precisando que Ele seja hoje na sua vida? Sabe, eu estou vendo o Espírito Santo de Deus essa noite abraçando os jovens. E deixa eu ser profeta de Deus para a sua vida. Essa noite cada um de vocês vão sair daqui agraciados por Deus, com dons e talentos. Você está preparado para você estar na sala da faculdade? Alguém se demoniar e você ter que descascar o pepino? Está preparado para você estar na fila de um banco, alguém bater no teu ombro e dizer: ora aqui, porque essa pessoa está doente, eu sei que você é crente, e quando você ora, Jesus cura. Você está preparado para aquilo que Deus vai fazer dentro da tua casa? Está preparado para alguém bater na tua porta te pedindo socorro espiritual? Deus te chamou para fazer parte de uma geração que faz a diferença. Jesus está na polpa dormindo, pastor Marcos. Os discípulos estão remando. Quando o barco chega no meio do lago, no meio do mar, como você queira chamar, a Bíblia vai nos dizer que uma grande tempestade se levantou contra aquela embarcação. Só que o que me chama a atenção é que essa tempestade que se levanta não é qualquer tempestade. Se nós formos estudar a geografia daquele lugar, nós vamos perceber que não era um lugar comum de se haver tempestades. É aqui que eu entendo que existem tempestades nas nossas vidas que são espirituais. Isso que você, jovem, está passando e ninguém está entendendo. Essa tempestade que você está vivenciando e ninguém está compreendendo. Esse vento que está assolando o teu barco e você olha para um lado e para o outro e diz: agora vai. Parece que o barco vai naufragar. Eu estava debruçado sobre esse texto, o Espírito Santo de Deus me reportou a lembrança de um jovem nascido e criado no Evangelho. Olha para mim, neto de pastor, toda a sua família evangélica, 8 anos de idade, sentava na bateria da igreja que o seu avô pastoreava, para tocar bateria. O tempo foi passando, ele foi se aprimorando.
15, 16 anos de idade. Os convites começaram a bater na sua porta. E ele começou a vender o seu dom, prostituir o seu talento e tocar em bandas do mundo. Na noite. E na noite ele vai conhecer o álcool, a droga, a prostituição. O tempo vai passando e ele vai se aprofundando cada vez mais. Torcidas organizadas. Daqui a pouco a notícia bate na sua porta e a sua mãe ouve o que mãe nenhuma quer ouvir. O seu filho foi ameaçado de morte. E o que é que ela faz? O que qualquer mãe faria para ver o seu filho vivo. Ela pega todas as suas coisas, pastor Marcos, coloca dentro de uma mala e manda seu filho para a casa do seu pai. Ele vai. O tempo vai passando e ao invés das coisas melhorarem, começaram a ir de mal a pior. Certo dia, seu pai, já não suportando mais, pegou todas as suas coisas, colocou dentro de uma bolsa, olhou para ele e disse: filho, eu não suporto mais, eu não aguento mais, e hoje eu estou lhe mandando de volta para a casa da sua mãe, como quem diz, seja o que Deus quiser. Ele voltou e começou a viver uma vida regrada, de casa para a igreja, da igreja para casa, escola, porque tinha alguém querendo ceifar a sua vida. Certo dia, ele parou na frente da igreja que o seu avô pastoreava, baqueta na mão, brinco na orelha, cabelo pintado. Uma irmã olhou para a outra e disse: quem é esse jovem? A outra respondeu: é o neto do pastor. Mas tem uma coisa, não passa dos 18 anos de idade. Aquele jovem curvou sua cabeça, as lágrimas desceram nos seus olhos. Ele voltou para sua casa, abriu a porta do seu quarto, dobrou os seus joelhos. E a única coisa que ele disse foi: Deus, eu me lembro de todas as promessas que tu me fizeste. Eu me lembro de tudo que tu me falaste. E tem uma coisa: a partir de hoje, eu não quero mais ser o mesmo. O tempo passou, aí o jovem recebeu um convite de um amigo pregador para ir a um ciclo de oração, e ele foi. Quando ele chegou no ciclo de oração, a irmã que estava dirigindo o ciclo de oração olhou para o jovem e disse: filho, Deus me mandou lhe dar uma oportunidade agora. Sai do teu lugar e vem louvar a Deus com hino. Ele saiu, as pernas tremendo, pegou o microfone e começou a louvar a Deus com hino que tem por título Tente Lembrar, de Sérgio Lopes. Enquanto ele estava cantando Tente Lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou, tente lembrar se alguma vez Jesus te deixou. Tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Um homem entrou pelas portas da igreja chorando, veio até a dirigente do ciclo de oração e pediu a oportunidade. Quando aquele jovem desceu, a dirigente do ciclo de oração concedeu a oportunidade àquele homem. Ele pegou no microfone chorando e disse: eu estava na minha casa, se balançando na minha rede, quando o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração e disse: levante-se, vá ao ciclo de oração. Quando eu entrei por essas portas, esse jovem estava louvando a Deus com hino. Jovem, levante! E o jovem ficou de pé. Ele disse: Deus me manda lhe dizer que você pode até cantar, gostar de tocar, mas o propósito que Ele tem contigo é na palavra. O propósito que Ele tem contigo é na palavra. Aquele jovem saiu dali naquele dia sem entender nada, a lágrima descendo pelos seus olhos. E o tempo vai passando. Um jovem que se despertava pelas madrugadas apenas para usar drogas, começou a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus dentro do seu quarto, bradando lá e dizendo: filho, dobra os joelhos, eu quero me relacionar contigo.
O jovem começou a andar diferente, falar diferente, vestir diferente. Alguém começou a olhar para o jovem e dizer: eu não reconheço mais. Será que é ele? Será que é ela? Segura a mão de quem está do teu lado. Olha para ele e para ela e diga assim: alguém não vai te reconhecer mais. Não fala como profeta, diga: alguém não vai te reconhecer mais. Deixa eu te dizer uma coisa: esse jovem que o Espírito Santo de Deus falou aos nossos corações essa noite, hoje está aqui pregando essa palavra e dizendo que ele ainda é o mesmo, que tira do lamaçal do pecado e faz assentar entre os príncipes do seu povo. Estou pregando para uma geração que a partir de hoje vai ver Deus acalmar a tempestade que ele está vivenciando, a tempestade que ela está enfrentando. Olha para mim, o Deus que eu estou pregando essa noite é o Deus que vai na raiz do problema. Porque o texto vai nos dizer que quando os discípulos se percebem no meio da tempestade, eles vão começar a clamar, a chamar, a orar. Jesus está na polpa dormindo. É interessante que a engenharia marítima nos mostra que a polpa é o lugar onde fica o leme, ou seja, é o lugar onde fica a direção. Muitas das vezes nós estamos tão apavorados com a situação, nós estamos tão assustados com aquilo que está vindo sobre a nossa embarcação, que nós esquecemos que Jesus ainda está na polpa, ou seja, Ele ainda tem o controle de todas as coisas nas suas mãos, Ele ainda tem a direção de todas as coisas na palma das suas mãos. Jesus está na polpa. E essa noite deixa eu te dar um recado de Deus. Se você atentar para essa noite, no meio da turbulência que você está vivenciando, no meio daquilo que está atacando, assolando a tua embarcação, chamar por Ele, clamar por Ele, você vai ver Ele se levantar. Escute isso. Olhar para a raiz do problema. Qual é a raiz do problema, pastor Miqueias? É os ventos. Porque todos nós sabemos que aquilo que causa a tempestade são os fortes ventos. Jesus vai olhar para os ventos e as ondas. Mas o texto vai ser claro em nos dizer que ele vai olhar primeiro para os ventos. Porque nós servimos a um Deus que vai na raiz do problema. Ele vai na raiz daquilo que nós estamos vivenciando, da tempestade que está nos assolando, para bradar e dizer: acalma-te, vento, aquieta-te, mar. Deixa eu dizer uma coisa para todos vocês que estão aqui essa noite, para encerrar. Deus está acalmando toda a tempestade que você está vivenciando na sua vida, toda turbulência essa noite, tudo aquilo que tem lhe assolado, o Espírito Santo de Deus está se levantando para dar uma ordem essa noite, para que haja bonança. Eu vou repetir: para que haja bonança, para que a partir de hoje você vivencie bonança, para que a partir de hoje você viva bonança, para a partir de hoje você poder experimentar sobre a sua vida a bonança de Deus. Vai ficando de pé comigo em nome de Jesus. Deixa eu encerrar a minha participação, aproveitar e convidar o ministério de louvor. Porque enquanto vocês louvam,
Eu quero orar por cada um dos jovens que vieram a essa rede essa noite. Para que vocês saiam daqui cheios de Deus, da planta dos pés até o alto da cabeça. Eu quero convidar os jovens que, se puderem, vir aqui à frente. Eu quero orar por vocês.